Nós estamos aqui recebendo hoje o André Leite. Muito bem-vindo, André, ao nosso podcast aí. Eu vou falar rapidamente para vocês quem é o André Leite, né? 25 anos de experiência aí no mercado de gestão de fundos, né? Trabalhou em grandes empresas como Banco Bozano, Banco Santander também, e foi também gestor aí, head, né, de renda fixa no Banco Safra, né? Mais de 25 anos de experiência, muita coisa, né, André, que você vem trazendo nessa bagagem aí. E hoje trazendo para a gente uma novidade, que é uma plataforma, né, nova, começando aí ou até entrando nesse mundo dos investimentos, que é voltado para investimentos pessoa física. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, André, rapidamente, de você e essa novidade, essa plataforma aí que você está trazendo para as pessoas. Muito boa tarde, Renato. Primeiramente, obrigado por estar recebendo, né, por estar me recebendo aqui. É um prazer estar aqui no seu podcast aqui. A Torena Investimentos, ela nasce de um sonho, né? De um sonho que o brasileiro consiga investir melhor, consiga poupar melhor o seu dinheiro, consiga não cair em golpes, né? Infelizmente, o brasileiro ultimamente tem caído muito em golpes pela internet, e que com isso ele consiga alcançar a sua independência financeira, né? De onde vem Torana? De onde vem o nome Torana? Torana vem da língua aborígene, né? As línguas originais da Austrália, significa voar, né? E é um nome forte, é um nome que tem um significado. Quando você consegue ter independência financeira, quando você consegue poupar, quando você consegue fazer o seu patrimônio, você consegue voar na vida, você consegue crescer na vida. Esse é o meu sonho, foi isso que eu pensei ao fazer essa plataforma. Legal. E muito interessante isso, André. E fala pra gente, então, assim, explicar um pouco aí para o pessoal lá de casa, os nossos espectadores, o pessoal que está assistindo aí o nosso podcast, o que é o investimento, né? Assim, fácil de entender e basicamente como você vê isso. O que é o investimento? Investimento, primeiramente, é um ato de maturidade. É quando a pessoa ela renuncia a um prazer de curto prazo, né? Uma compra de um celular, a compra de uma viagem, por exemplo, né? Ela deixa de gastar e ela coloca esse dinheiro para ser poupado. E ela, com isso, vai fazer um investimento onde ela vai ter o objetivo de ter um retorno acima da inflação. Nosso objetivo nos investimentos é sempre ganhar acima da inflação para aumentar o nosso poder de compra ao longo do tempo. Então, a minha resposta para a sua pergunta é essa. O que é investimento? Investimento, acima de tudo, é um ato de maturidade. É você renunciar a um prazer agora para ter um grande benefício no seu futuro. Legal, isso independente da pessoa ser um grande investidor, um profundo conhecedor, mas, por exemplo, falo por mim, como leigo, eu poderia simplesmente, como pessoa física, começar a investir amanhã? Sim, claro, qualquer pessoa pode investir e, naturalmente, o primeiro passo para isso é a poupança, né? Você precisa poupar, né? Sim, legal. E André, fala para mim, qual que é o melhor investimento para quem tem pouco dinheiro? Por exemplo, alguém que tem de repente, eu, por exemplo, que de repente vira e fala, ó, separei aqui uma verba simbólica de R$ 200 por mês e eu queria entender melhor, ou esclarecer, porque às vezes a gente tem isso na nossa cabeça, a Uhum, gente acha que investir é para quem tem muito dinheiro. E não, hoje em dia a gente sabe até, porque tem esses bancos digitais hoje em dia que facilitam muito a uhum, forma de investir, a gente acaba fazendo de forma autodidata, digamos assim, e às vezes a gente acaba nem tendo lucro, mas é uma primeira experiência que a gente tem uhum. com o investimento. Então eu queria que você falasse assim, por todos esses anos aí que você tem de experiência, qual é o melhor investimento para quem tem pouco dinheiro? A resposta que eu vou lhe dar vale tanto para quem tem pouco dinheiro, como para quem tem médio dinheiro, ou para quem tem muito dinheiro. O Brasil é um país que é campeão de juros altos, né? O país tem diversos problemas macroeconômicos que nos levam sempre a ter juros reais altos, elevados. Então, a minha recomendação aqui no Brasil é não complicar, é simplificar. E simplificar no Brasil, o melhor investimento é taxa de juros. E André, acho que uma outra dúvida, assim, que é algo que a gente tem no dia a dia, inclusive essa entrevista com você está sendo, para mim, está sendo algo assim, um divisor de águas, bem interessante, porque eu acho que a dúvida diária, assim, de todo mundo quando a gente acorda ou sobra aquele dinheirinho no final do mês, né? Por exemplo, uma dúvida que eu tenho hoje em dia, o que é uma reserva de emergência? Boa pergunta. Não existe um número exato, uma ciência exata do que é essa reserva de emergência. Normalmente é um número de meses
das suas despesas fixas que você costuma ter sempre. Eu diria que, no mínimo, você tem que ter como reserva de emergência 6 meses dos seus custos mensais. Vamos supor que a pessoa tem um orçamento, ela gaste, sei lá, R$ 5.000 por mês. Ela tem que ter pelo menos R$ 30.000 na sua reserva de emergência. O número desejável é sempre um pouco maior do que esse, mas pelo menos isso, 6 meses dos seus custos mensais. Por quê? Se você sofreu um acidente, você, por exemplo, é um profissional autônomo, se você ficar sem trabalhar um tempo, se a pessoa que está escutando a gente é CLT, ficar desempregada, for demitida, ela precisa de ter um tempo, né, para poder se recolocar no mercado, poder analisar boas propostas de emprego sem aceitar a primeira coisa que aparece na frente dela. Então, para isso, você precisa de ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses. Entendi. E você daria, por exemplo, que hoje em dia isso é o que todo mundo pensa, para ter uma reserva eu preciso guardar X valor por mês para que se tiver uma emergência eu não fique na mão, né? Geralmente, popularmente falando. Mas 3 dicas rápidas assim que você daria para as pessoas, para até quem não consegue guardar dinheiro, mas 3 dicas suas, assim, André, que é algo que inclusive vai estar na sua plataforma, né, de consultoria, acompanhamento semanal dessas pessoas, né, de investimentos. Mas 3 dicas legais, assim, que você acha que se todo mundo fizer, mesmo sem conseguir guardar, vai ajudar. Aqui eu falo dos 3 Ds. Os 3 Ds são muito simples. Disciplina, número 1. Número 2, disciplina. E número 3, disciplina. Minha recomendação é o seguinte, você deve gastar não mais do que 75% da sua renda. Muitos vão falar, nossa, mas é difícil, é impossível. Sim, claro, isso não é fácil. Mas por isso que isso exige disciplina. Se você ganha 100, você gasta 75 e poupa 25. Desses 25, a minha recomendação é que você tenha 10% para ir formando essa reserva de emergência ao longo do tempo, pelo menos os 6 meses, lembra que eu falei 6 meses do seu custo fixo, e os outros 15% você coloca numa outra caixinha, para os seus objetivos de médio e longo prazo. Pode ser trocar de carro, pode ser comprar um apartamento, a sua casa própria, pode ser poupar para a sua aposentadoria. E, naturalmente, vai ter um momento que você vai completar a caixinha da sua reserva de emergência. Quando você completar a caixinha da sua reserva de emergência, aí os 25% você começa a poupar para os seus objetivos de médio e longo prazo. Recapitulando, gasta 75% do que você ganha e poupa sempre 25% do que você ganha. Legal. Bem interessante, é uma dica bacana aí para todo mundo que vai acima do 30 a mais aí, 35, já começa a pensar nisso, né? Que seria, por exemplo, como garantir uma boa aposentadoria? Muito boa pergunta. Recentemente eu li uma pesquisa do IBGE que me deixou assustado. Assustado não, praticamente eu entrei em pânico quando eu vi aquilo. Apenas 1% dos aposentados hoje no Brasil são independentes financeiramente, ou seja, eles não dependem de parentes para, de alguma forma, completar a renda e ajudá-los. Ou seja, de cada 100 aposentados no Brasil hoje, 99 dependem de parentes, dependem de filhos, dependem de, enfim, qualquer outro tipo de parente para poder ajudá-los. Eu, quando olho para a aposentadoria, eu penso nos 3 P's, né? O que são esses 3 P's? O primeiro P é o P da poupança, que foi aquilo que a gente falou atrás, disciplina. Sim. Ou seja, você, ao longo da sua vida, ter a disciplina de poupar 25% dos seus ganhos. Ganhou, gastou 75%, poupou 25%. Ponto. O segundo P é o P da paciência. Tá? Hoje em dia as pessoas querem ganhar muito rápido, né? O brasileiro cai muito em golpe hoje em dia, né? Sim. Super comum, né? É pirâmide cripto que vai te dar ganho de 5%, 10% ao mês. Todo mundo quer ganhar dinheiro muito rápido. Sim. E um bom processo de investimentos, você tem que contar com o tempo. Não existem esses ganhos mirabolantes. Hoje em dia o juro no Brasil está 13,75%. Você está falando aí, grosso modo, um pouco mais de 1% ao mês. Então, qualquer rentabilidade que seja muito acima disso, você tem que desconfiar. Então, o importante é você ter paciência, você não pode ser ganancioso de querer ganhar muito rápido. E o terceiro P, né, é o poder dos juros compostos. O Brasil tem uma coisa maravilhosa, que é essa taxa de juros. Esses juros, no começo, né, quando você coloca o gráfico desse dinheiro sendo corrigido mês após mês para você, é um gráfico que ele começa assim, devagarinho, e de repente ele começa a subir e vai embora.
Eu chamo isso do poder dos juros compostos, ou seja, quando você tem a paciência de esperar esse juro trabalhar para você, você obtém grandes resultados. Então, recapitulando, aposentadoria hoje nós falamos em 3 P's. É o P da poupança, que exige disciplina, é o P da paciência, ou seja, você não pode ser ganancioso de se iludir com grandes promessas de rentabilidade, porque possivelmente você vai estar caindo em golpe, você vai estar sendo vítima de golpe. E você tem que usar o poder dos juros compostos, deixar os juros altos do Brasil trabalharem para você, para fazer essa grana crescer e providenciar uma boa aposentadoria para você. Legal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em não ser um peso para os nossos filhos, né? Como eu te falei nessa pesquisa do IBGE, 99% dos aposentados acabam sendo um peso para os seus filhos, né? Durante a aposentadoria, que eles não são independentes financeiramente. Então, só o fato de você se tornar independente financeiramente na aposentadoria e não ser um peso para os seus filhos, isso já é um bom primeiro passo. Né? O segundo ponto, dê a eles uma boa educação. Com uma boa educação, isso ninguém tira deles, né? Às vezes os pais se preocupam muito em deixar bens para os filhos, vou deixar apartamento, vou deixar investimento, mas se essa pessoa não tiver capacitada, de deixar valores, exatamente, né? Se essa pessoa não tiver valores, não tiver uma boa educação, ela vai queimar esse patrimônio. Então você tem que deixar bons valores para o seu filho e você tem que investir numa boa educação. E número 3, é claro, se for possível, ao final da sua vida, se tiver algum patrimônio ainda para os seus filhos, ótimo. A cereja do bolo. Né? É a cereja do bolo. Mas só o fato de você não ser um peso para eles, só o fato de você ser um aposentado independente, isso já vai ajudar muito os seus filhos na vida. Legal. E André, agora a gente saindo um pouco desse quesito mais, né, eu diria até pessoal de nós, assim, mas eu queria, assim, né, pra gente já ir caminhando e realmente pulando etapas e tirando e sanando as dúvidas do pessoal que tá assistindo, né? De repente, uma dica que você daria, assim, por exemplo, que eu separei aqui para te perguntar, né, que eu achei super pertinente. Se eu chegasse para você hoje e falasse um investimento simples que qualquer um pode fazer. Legal. Como eu te falei, o Brasil é campeão de taxa de juros, né? E o juro real, né? O que é o juro real? É aquilo que ele paga acima da inflação. O juro real no Brasil é um juro bem generoso, bem poupudo, bem razoável. O brasileiro, o investidor, pessoa física, não precisa correr grandes riscos, como, por exemplo, comprando títulos de crédito. Isso é para investidores que são um pouco mais sofisticados. Então, para esse investidor, pessoa física, que quer um bom investimento, um bom retorno, porém simples e com segurança, minha recomendação é uma só: Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto você não tem risco de crédito, porque são títulos do governo federal, e você tem ótimas opções. Você tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Pré-fixado, tem o Tesouro IPCA, e mais recentemente teve um ótimo lançamento agora do Tesouro Direto, que é o Renda Mais, que é um produto desenhado para aposentadoria. Você vai poupando, quando ele chega numa certa data ele começa a pagar 240 parcelas, ou seja, durante 20 anos ele vai pagar uma aposentadoria para você com juros reais bem gordinhos, bem poupudos. Então a recomendação é essa: Tesouro Direto, não tem muito o que inventar. Legal. É uma dica super importante aí, né? Porque a gente escuta muito esse nome, Tesouro Direto, mas nem todo mundo ainda faz ideia de como ele funciona e que ele é com base em juros, como você falou. Sim, Tesouro Direto, ele nada mais é do que o Tesouro Nacional, né? Como é que funciona o Tesouro Nacional? O governo precisa se financiar, né? O governo brasileiro, ele sempre gasta mais do que ele arrecada. Como é que ele se financia nessa diferença que é o déficit dele, o déficit nominal dele? Ele tem que se endividar, ele tem que vender títulos para o mercado. Isso funcionava como? Antes do Tesouro Direto. O Tesouro Nacional vendia esse título para grandes investidores, para fundos de investimento, como os fundos que eu fui gestor, que eu trabalhei, que nós comprávamos esses papéis nos leilões do Tesouro, vendia direto para os bancos, vendia direto para os fundos de pensão. O que o Tesouro Nacional já há algum tempo fez? Fez o Tesouro Direto, que nada mais é do que você vender esses títulos direto para
o investidor pessoa física. Então, hoje, nas plataformas de investimento, nos bancos, você tem acesso aos investimentos, né? Você tem acesso às opções do Tesouro Direto. Você está comprando do governo, está comprando do Tesouro Nacional, só que sem a intermediação, né? Digamos assim, de um banco, de um fundo de investimento. Você está comprando direto do governo.